paz do Senhor Jesus Cristo, é um privilégio estar aqui hoje, podendo compartilhar a palavra do Senhor com todos. Lendo sobre o nosso personagem do mês, Ezequias, queria trazer uma rápida mensagem que se encontra em 2 Crônicas, finalzinho do versículo 28, iniciando no 29, que a palavra do Senhor diz assim: E dormiu Acais com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. O que me chama muita atenção na vida de Ezequias é nós pensarmos um pouco sobre o ambiente que Ezequias foi criado, né? Como a própria Bíblia relata no capítulo 28 de 2 Crônicas, vai falar um pouco sobre o reinado de Acais, e nós bem sabemos que Acais ele foi um rei que fez tudo que não era bom aos olhos do Senhor. Levantou altares a outros deuses e fechou as portas do templo. E devido a isso, ele não teve um reinado de acordo com a vontade de Deus. E após a sua morte, a Bíblia está relatando aqui o reinado de Ezequias, né, com 25 anos de idade, ou seja, ele era um jovem, 25 anos de idade, ele começou a reinar no meio desse ambiente. E eu começo a pensar sobre as nossas vidas. Às vezes a gente fica pensando como tem sido a nossa criação, a criação dos nossos pais, e qual é o legado que os nossos pais têm deixado para nós como filhos. E o que Deus falou muito ao meu coração a respeito da vida de Ezequias é que, mesmo que nós estamos sendo criados num ambiente desfavorável, é possível fazer a vontade do Senhor. Ezequias ele foi totalmente criado, treinado pelo seu pai ali, num ambiente desfavorável, que a Bíblia relata, né, que foi um ambiente totalmente pagão, um ambiente totalmente que desagradava aos olhos do Senhor. E Ezequias, quando ele assume a posição de rei, ele não espera para poder fazer algum tipo de mudança, ele não espera o povo ganhar uma popularidade para poder começar a fazer algum tipo de mudança no seu reinado. Ele, no seu primeiro ano de reinado, conforme a palavra de Deus diz aqui no versículo 3, ele abre as portas da casa do Senhor e as repara. Então, eu aprendo que, independente do ambiente que nós estamos sendo criado, se nós temos alguma essência em Cristo, esse caráter não pode ser mudado. E tem alguns personagens bíblicos que faz menção sobre isso. E eu queria relatar agora, né, primeiro trazer o apóstolo Paulo, que fala em 1 Coríntios 11, no versículo 1, que diz: Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está relatando ali que nós deveríamos imitá-lo, porque ele ali estava refletindo um caráter cristão, né? Então ele está passando uma carta para a igreja dos Coríntios, que nós temos um exemplo a seguir. E Ezequias aqui, ele seguiu o exemplo de quem? O versículo 2 vai falar que ele fez tudo conforme Davi fizera. Davi, nós conhecemos que foi um homem segundo o coração de Deus, e foi um rei antes de Ezequias, então tinha um exemplo a ser seguido. E através desse exemplo nós podemos saber que existe um caminho certo a ser seguido. E nós temos o poder de escolher o caminho certo ou escolher o caminho errado. E não importa a nossa idade, não importa o ambiente que nós estamos sendo criados, nós devemos escolher sempre fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Outro personagem que me trouxe a memória para poder falar sobre ambiente é Daniel, Misael e Azarias. E Daniel, ele foi um dos jovens também que foi cativo, né, no povo babilônico, e naquele tempo o rei ele queria incutir o pensamento ou a cultura da Babilônia na mente desses jovens. Independente do ambiente que eles estavam sendo criados ou treinados ou tentando ser adestrados, Daniel ele não se dobrou. Então isso eu vejo que é possível nós vencermos as tentações, nós vencermos as dificuldades desse mundo, mesmo vivendo num mundo tão cauterizado de pecado, mesmo vivendo num ambiente tão omisso à vontade de Deus, mas é possível nós, como jovens, nós como pessoas, vir a esse mundo e fazer a diferença, independente de onde nós estamos sendo criados. Então a mensagem que eu queria deixar é: eu não sei como tem sido a sua criação dentro do seu lar, eu não sei como tem sido o seu ambiente dentro da sua família ou dentro da escola que você frequenta. Eu quero te dizer que
nós devemos fazer a vontade do Senhor e nós devemos, independente de qualquer coisa, nós devemos amar somente o Senhor Deus, porque Ele é o único. E se tem algo de errado no nosso meio, nós não precisamos esperar ganhar tempo, esperar ganhar algum tipo de popularidade para poder fazer a vontade de Deus. Vamos pegar o exemplo de Ezequias e reparar, restaurar e trazer à tona aquilo que é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Então eu queria deixar essa meditação, porque através da vida de Ezequias trazer um exemplo para todos nós que não importa o ambiente que nós estamos sendo criados, importa que a nossa escolha tem que ser adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?